Bom dia a todos, um prazer recebê-los aqui em mais esse webinar. O meu nome é Sandra Guerra, eu sou sócia fundadora da Better Governance e eu quero dar as boas-vindas a esse webinar em nome da nossa empresa e da nossa parceira, o MZ Group. Bom, o tema do nosso webinar de hoje é a prática de engajamento dos conselhos de administração com investidores. Nós vamos conhecer o caso muito bem sucedido da Localiza. E conhecemos esse caso na trajetória da empresa de transformação e aprimoramento das práticas de governança. E para falar sobre tudo isso, a gente tem o privilégio de receber aqui o presidente do conselho e cofundador da Localiza, Eugênio Matter, e a diretora de relação com investidores, Nora Lanari. Já já a gente vai passar a palavra para eles, mas Nora e Eugênio, um prazer receber vocês aqui. O tema como eu estava anunciando, além dos dois, nós vamos ter também com a gente o Walter Faria, que é líder da prática de mercado de capitais da Better Governance. Então, nós dois vamos explorar a experiência desses protagonistas desse caso de sucesso. Lembrando também a todos que nós vamos estar recebendo questões da audiência e nós vamos reservar uns minutos no final para trazer as questões de todos, até porque a gente sabe que tem muita gente inscrito, temos muitos conselheiros de administração inscritos, temos muitos profissionais de RI, advogados, que com certeza vão estar interessados em explorar esse caso com a gente. Como uma das empresas pioneiras em adotar consistentemente a prática de engajamento do Conselho com os investidores, a Localiza vem promovendo esse diálogo transparente com seus maiores investidores e, mais importante, considerando as perspectivas dos investidores nas suas grandes decisões. Isso é ainda mais relevante quando a gente considera que a Localiza é uma empresa de capital disperso. Hoje, os acionistas de referência possuem apenas cerca de 20% das ações da companhia. Todo o resto está distribuído no mercado de capitais. Ao mesmo tempo, esse canal de engajamento com os investidores permite esclarecer melhor os acionistas sobre o posicionamento da empresa em fatores relacionados ao ESG, com destaque bem importante para o G de governança. E, em particular, eu destacaria aqui, conhecendo bem o caso, a proposta de composição do conselho e remuneração dos seus administradores. Desta forma, e fazendo esse engajamento, a empresa se antecipa a eventuais questionamentos dos seus acionistas, buscando a construção de consenso, mitigando riscos e impulsionando a criação de valor a longo prazo. Bom, nós vamos então conhecer melhor essa experiência, nós vamos começar com o Eugênio. Eugênio, conta para a gente como é que o Conselho da Localiza resolveu adotar essa prática de engajamento com investidores e conte um pouquinho dessa trajetória. Bem-vindo. Você está no mudo, Eugênio. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Bom, a nossa história, nós começamos a companhia 4 sócios e nós sempre tivemos uma governança muito forte entre nós 4. A gente não usava a companhia para efeitos pessoais, a gente combinava quanto tempo de férias cada um tirava, a remuneração nossa sempre era de acordo com as responsabilidades de cada um. Então, eu posso dizer que a gente nasceu com uma boa governança corporativa. E em que pese que nós 4 fundadores iniciais, hoje somos 7 depois da fusão com a Unidas, nós sempre tivemos esse conceito da relação na base da confiança, né? Então, nós nunca tivemos um acordo de acionista entre os 4, né? Mas sempre nos pautamos pelos valores, e uma coisa que é muito importante é que a gente tem um valor muito forte de geração de confiança nas relações. Então,
Em 2005, nós nos tornamos uma empresa pública. Em 97, nós tivemos uma experiência de um investimento no fundo de Private Equity na Localiza. Aprendemos a ter um conselho, né? Então foi bom, foi uma prévia do IPO. Então, durante 8 anos, tivemos um sócio internacional, né? E que nos ajudou a começar a dar os primeiros os passos na formação de um conselho de fato. Mas quando você faz o IPO, é muito diferente, né? Porque aí você passa a ter milhares de acionistas, e aí, em vez de ter um acionista internacional, você tem muito mais. A maior base de acionistas nossa é internacional. Você passa a ter pessoas físicas, fundos, analistas de mercado. Então, é um mercado muito diferente, uma posição muito diferente. E a Localiza sempre teve uma vocação para o que a gente chama da busca da excelência. Tem até um livro do Tom Peters que chama In Search of Excellence, né? E que na Localiza foi uma leitura obrigatória para todos os colaboradores na época que foi lançado. Então, tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer assim, da melhor forma possível. Porque a gente tem uma experiência vivida de que quando você faz bem, você colhe o fruto, né? Então, a gente sempre procurou fazer o melhor possível. Se a gente agora é uma empresa de capital aberto, nós temos que ter o melhor padrão de governança através do conselho. E aí nós fizemos um trabalho, e nessa perspectiva, quando nós abrimos o capital, a gente imaginava, bom, nos próximos 15 a 20 anos, o Salim, que na época era o CEO, ele ia ter que fazer a sucessão dele, depois a gente ia ter que fazer a sucessão no conselho, né? Então, nós imaginamos, puxa, além de tudo, nós temos que deixar um legado para essa companhia que a gente fundou e que a gente adora, né? Seu fundador sempre tem uma paixão enorme pela companhia, para poder para que a companhia tenha garanta a perenidade dela com o padrão de excelência que ela tem, né? Então, com isso em vista, nós começamos a trabalhar a sucessão do Salim, né? E depois acabou que, em 2009, a sucessão dele acabou sendo definida que seria para mim. Eu assumi o cargo em 2008 de CEO, em 2013 assumi o cargo de CEO, ele virou o chairman, e aí, assim, enquanto eu estava cuidando da companhia, ele estava cuidando da formação do conselho e do padrão de conselho que a gente queria para a companhia, né? E para a companhia, inclusive, que no futuro não estivesse com a gente lá no dia a dia, que a gente, infelizmente, a gente morre um dia, né? Então, assim, nós fizemos um trabalho muito grande, ter maioria de conselheiros independentes, conselheiros que não fossem amigos, que fossem pessoas que tivesse a liberdade intelectual de fazer o que pensa. Então, desde o início, o conselho nasceu com o propósito de ser um conselho de alta qualidade. E no meio do caminho, nós contratamos, inclusive, a Better Governance para poder nos dar um apoio de fazer um projeto, né, que a gente chamou de Best in Class, do nosso conselho. Então, revisar todo o nosso estatuto, todos os nossos regimentos, né, descrever as principais responsabilidades dos comitês. Nós temos o comitê de gente, comitê de auditoria, temos um fórum de tecnologia, temos o comitê de governança, e aí também fazer a avaliação do conselho, e nesse processo nós aprendemos que a avaliação do conselho tem que ser rígida, honesta, sincera, ou seja, onde a verdade tem que prevalecer. Se tem um mau desempenho, ou se tem um desempenho insatisfatório, a gente não pode permitir que ele aconteça, que senão ele deteriora a qualidade do conselho. Então, nesse processo, eu também programei a minha sucessão, né, que acabou acontecendo o ano retrasado, em 2021. O Bruno, em 2019, virou COO,
eu virei CEO em 2021. Então, a Localiza passa tudo sempre muito devagarinho. Primeiro vai CEO, depois CEO. Então, o Salim ficou no conselho, ele saiu para o governo, entrou o Oscar Bernardes, que foi nosso presidente do conselho por 2 anos. Aí, o Oscar... eu sucedi o Oscar quando o Bruno sucedeu. O Oscar agora saiu do conselho nosso, permanece como um advisor da companhia, para garantir que os valores da companhia, a formação do conselho, a prática do conselho permanece forte. Então, na realidade, eu diria que assim, o processo de amadurecimento, de fortalecimento de um conselho é uma jornada, ele não é do dia para a noite, né? Então, eu estou falando aqui, nossa jornada 2015, são 18 anos que nós abrimos o capital da companhia. Em 97, nós começamos com o conselho, com a entrada do DLJ como nosso sócio internacional. Então, essa jornada é uma jornada longa, mas você tem que planejá-la, né? Você tem que buscar recursos para poder se inspirar, você tem que fazer benchmark para poder se inspirar, e você tem que ouvir o investidor para saber o que você está fazendo, né? Porque, na realidade, o conselho nada mais é do que o representante do investidor, do acionista na companhia. Então, eu acho que o primeiro começa com uma vontade maior de você, de fato, querer ter um conselho que seja um conselho de fato e que represente os interesses dos investidores e que apoie o management na jornada da execução deles. Mas, assim, nessa jornada teve um momento, Eugênio, que vocês decidiram, porque toda a interação com investidores, embora naturalmente empresas com fundadores, que era o caso antes do Salim, depois o seu caso, é muito comum que os investidores busquem individualmente, mas não havia, vamos dizer, uma prática consistente, estruturada de o conselho engajar com investidores. Isso acontecia essencialmente através da área de RI, com esses contatos ocasionais. Num dado momento, vocês decidiram estruturar consistentemente um processo de engajamento do conselho com investidores, né? Então, aí a pergunta, né? Como é que foi essa decisão e como que se resolveu adotar essa prática consistente de engajamento com o investidor? Sandra, uma excelente pergunta, né? Usualmente, quem fala com o investidor é a área de RI. Né? Por quê? Para garantir a consistência das informações, que está dando o mesmo tratamento a todos os stakeholders, para você não ter um tratamento diferenciado, e etc. Então, a gente também vivia esse tabu, até que em 2020, 2019, quando nós estávamos preparando a minha sucessão, nós resolvemos fazer um programa que a gente chamou de acionistas administradores de referência, onde a gente ia fazer uma doação de uma participação relevante da companhia para os principais executivos da companhia que fizessem o futuro da companhia. É um programa de 20 anos de concessão de ações, que a gente não chama de remuneração, porque é a parte da remuneração, mas no formulário de referência a gente tem que tratar como remuneração, e aí, então, eventualmente, você vê o nosso CEO com remuneração das maiores do mercado, que, na verdade, ali tem a remuneração e tem esse programa conjunto. E até, por acaso, esse programa está sendo, assim, muito copiado, a gente tem várias grandes empresas que nos procuraram e tal, a gente está indicando um apoio para eles. Então, assim, quando a gente ia fazer um processo de sucessão, que a gente acredita muito na empresa de dono, e a gente empresa de dono na execução e algum dono também no conselho, né? Então, nós, na minha saída como CEO, a gente não teria mais nenhum sócio fundador, acionista relevante na execução da companhia, teria só no conselho. Então, nós falamos, bom, se a gente gosta de empresa de dono, a gente sempre gostou, por que a gente não faz novos donos, né? Então, aí nós então a gente, o novo CEO e alguns outros executivos, poucos, eventualmente, poderiam ser eleitos como os novos donos da companhia no futuro. E vamos fazer, para a pessoa ser dona, ela tem que ter uma participação relevante, né? Então, nós fizemos um programa, hoje a gente
ia fazer uma cessão de cerca de 2,5% da companhia, falando aí do valor de quase 2 bilhões de reais, para determinados executivos, num programa de 20 anos. Né? Então, também um programa longo, pessoas que eventualmente iriam dedicar a vida à companhia, e a companhia ia retribuir dessa forma, e eles seriam vistos como os novos acionistas relevantes, administradores da companhia no dia a dia, né? E é isso, como é que você faz uma concessão dessa, se você não tem 50% do controle da companhia? Então, você tinha que conversar com os acionistas, porque os acionistas que iam aprovar isso numa assembleia, né? Então, foi a primeira experiência, e foi uma experiência super bem sucedida, porque foi um fato inédito que nós aprovamos esse programa na Assembleia. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de apresentar a ideia para todos os principais investidores. Nós recebemos os 20 principais investidores da Localiza, conversamos com todos eles, nacionais, internacionais. Fizemos um webinar aberto para toda a base acionária da Localiza, e aí explicando os motivos, que se os motivos que a gente estava fazendo fossem bons, seria aprovada, e foram aprovados, né? E de uma forma bastante inusitada, porque não é um programa que existe no mercado, né? E aí tinha sempre questionamento: puxa, mas não tem meta, mas não tem prazo. Então, foi tudo bem esclarecido. E aí, qual a vantagem do engagement? Que antes da gente colocar na Assembleia, nós levamos o plano para conversar com os principais investidores e no webinar, e aí nós fomos ouvindo as perguntas, fomos aprendendo as dúvidas, fomos dirimindo certas dúvidas e fomos incorporando certas opiniões que foram, quando nós levamos, aí nós formatamos o nosso programa. Quando nós levamos o nosso programa, o programa já estava entendido e aprovado por todos. Então, assim, não teve um embate na Assembleia. Nós aprendemos, então, que de fato, a representação dos investidores da companhia é o conselho. Então, não tem mais nada natural do que quebrar esse tabu da relação do conselho com o investidor, naturalmente guardando o cuidado de você não entrar na apresentação de resultado, informações, etc. Isso é o tema do RI. Mas no fato que concerne ao conselho, né, por exemplo, o conselho monitora as operações da companhia. Então, se eu estou conversando, se eu abro uma conversa com os investidores, com uma pauta sobre a governança da companhia, que é a responsabilidade do conselho, sobre os temas do climáticos, ambientais e sociais, é uma pauta também de conselho. A qualidade do management é uma responsabilidade do conselho, né? O futuro da companhia. Então, ou seja, você pode abrir uma pauta onde você não vai tratar dos assuntos do dia a dia da operação e dos resultados do negócio, mas vai abrir uma pauta de investidor. Então, e aí, normalmente, participa com a gente também a diretora de RI, né? Ou o diretor de RI. E aí, então, eles estão sempre ao lado. Se tiver alguma pergunta que é para o lado do manager, eventualmente ela vai responder como trata todo mundo. Mas, então, a gente cria uma pauta, que é uma pauta de investidor e uma pauta de conselho. Como eu disse para vocês, a gente gosta muito da relação de confiança. Olha, se o conselho é o representante dos acionistas, é importante que os acionistas tenham a confiança em delegar ao conselho as responsabilidades do dia a dia da companhia. E é importante que o conselho tenha a confiança do management, que ele trata aquilo tudo de uma forma, a barra é alta, mas é de suporte, né? É de apoio, é colaborativo. Então, essa relação de confiança, ela começou a ficar muito fortalecida. Então, a gente começou, poxa, eu vou indicar 2 novos membros do conselho. Se a gente tem um conselho de alto nível, que a gente não está preocupado em colocar amigos, nós queremos colocar pessoas que contribuam de fato para a companhia, então, eventualmente, antes de eu indicar
conselheiros, eu posso fazer o engagement com os principais investidores, pedindo indicação de potenciais bons conselheiros. Não necessariamente você vai ter que aceitar um ou outro, mas você vai aumentar o seu leque de opções, né? E muitas vezes, eventualmente, você vai até substituir o trabalho do headhunter, porque assim, normalmente os investidores têm muitas sugestões, né? Então, o processo começa a ficar um processo muito mais amistoso. Aí nós vamos fazer escrever o formulário de referência. Puxa, antes de escrever o formulário de referência, não seria bom você fazer um game, colocar na sua pauta com os investidores? Quais são as dúvidas de vocês? Quais são as principais queixas? O que vocês acham que tem no nosso formulário de referência que não atende? Puxa, a política de remuneração, ela não está bem clara nesse aspecto, naquele outro aspecto. Então, aí você pode, tem 99% das coisas, você pode atender bem a todos. Então, assim, você passa a ter aí você passa a ser ouvido, você passa a ouvir, passa a dar retorno, né? E, eventualmente, quando você não atende, você dá um retorno, fala, não atendemos por causa disso. Então, ou seja, você cria uma interlocução de qualidade, né? Aí você cria uma relação de confiança. Então, essa relação de confiança com o investidor é muito difícil para o conselho se ele não tem um engagement, se ele não tem uma conversa com o investidor. Então, o processo de engagement foi uma pérola que nós encontramos, fizemos para poder aprovar o nosso programa de acionista administrador de referência, mas que agora, todos os anos, a gente tem uma pauta de assuntos, de temas que a gente acha de relevância para conversar com os investidores, e a gente trata ou semestralmente ou anualmente. Né? Já tem uma pauta definida, e antes de fazer a pauta, nós também mandamos para os investidores, vamos conversar, olha, a nossa pauta nós estamos já nesse seguinte, algum outro tema que você queira tratar conosco? Isso. Né? Então, você cria uma conversa que não tem nada a ver com a conversa do RI, e muitas vezes, inclusive, nem fala com as mesmas pessoas, quando a gente convida os investidores, eventualmente fala com um público diferente, não é com o analista, né? Eventualmente é com a pessoa da área de ESG, por exemplo. E a gente também tem outro aspecto, tem os proxy advisors, né? Então, por exemplo, nós temos uma conselheira que tem 14 anos de conselho, que normalmente não é considerado independente, por muitos dos proxy advisors, né? Mas no momento da fusão, por exemplo, que nós temos com a Unidas, a gente gostaria que ela permanecesse ainda mais 2 anos, fosse para 16 anos, porque ela era a coordenadora do comitê de auditoria, muito importante numa fusão do tamanho que nós fizemos. Então, nós, antes de colocar em eleição, nós conversamos com todos os principais investidores e explicamos os motivos. E aí, quem tinha, inclusive, um proxy advisor representando, ele retirou essa representação e ele votou separado. E nós tivemos uma aprovação absoluta dessa nossa indicação, porque as pessoas conheciam a qualidade do conselheiro, a competência do conselheiro e o momento que ela estava vivendo na companhia. Então, e só reforça a vantagem de você ter uma interlocução de qualidade e com uma certa frequência com os investidores. Um achado e tanto, viu, Sandra? Você não pode imaginar como eu fico contente de ouvir tudo isso, principalmente tendo tido o privilégio de estar nesses bastidores, e aí eu estou, inclusive, no meu depoimento de que o processo de decisão de conversar com investidores, como tudo que a Localiza e o testemunho que a Localiza tem feito em termos de governança, ele foi muito amadurecido internamente. Né? O Conselho da Localiza começou a discutir isso em 2018, né? Conversou antes com investidores que foram ao Conselho da Localiza para entender como é que era esse processo de engagement, trazendo experiências internacionais para, aí em 2020, fazer esse diálogo que você está se referindo aí, como você contou, principalmente com as equipes de ESG e stewardship dos fundos. Me deixa muito contente esse debate. Eu ia te perguntar sobre os benefícios, mas você já contou. Uhum. Agora, eu pergunto o seguinte, pelo manual de assembleia da Localiza, a gente pode ver que vocês realizaram uma profunda avaliação de conselho dos membros, inclusive abordando temas como independência,
tempo na posição, perfil, experiências, né? Na sua opinião, como é que essa prática de avaliação ajuda no diálogo com os investidores nessa fase de escolha de membros e permite melhor orientar e fundamentar escolhas e propostas? Bom, eu acho que esse processo ele é fundamental, porque assim como você tem a meritocracia na execução, né, você tem que ter uma meritocracia aplicada também no conselho, né? Como é que você vai ter um bom conselheiro, um bom conselho, se os conselheiros não são de alta qualidade? Como é que você vai conhecer a qualidade dos conselheiros se você não faz uma avaliação, né? E essa avaliação, ela idealmente deve ser por terceiros, né? Então, no nosso caso aqui, vocês já fazem, a Better faz a avaliação do nosso conselho desde 2018, salvo me engano, né? E a gente faz uma mais leve no ano e uma bem profunda no ano anterior à próxima assembleia, onde eventualmente haverão substituições. E a gente tem, o nosso conselho tem algumas fortalezas. Uma delas é que a gente tem um livre debate no conselho, ou seja, no conselho não tem vaca sagrada, não tem o presidente do conselho não é dono da verdade, nenhum conselheiro é dono da verdade, e todo mundo deve se opor a qualquer ideia de forma natural, porque as ideias controversas que eventualmente são boas, que enriquecem a discussão e amadurecem e melhoram as tomadas de decisão. Então, a gente tem esse mantra aí já de muito tempo. E da mesma forma na avaliação do desempenho. Como a gente avalia o management e a gente o processo na execução é muito rigoroso, né? Tem avaliação de desempenho, tem o contrato de gestão, tem as performances requeridas, tem as competências, aquilo tem um comitê de avaliação para fazer as promoções na companhia. A gente queria ter a mesma forma no conselho. Então, o conselho nosso, ele primeira coisa, a pessoa, para ser um conselheiro na empresa, tem que ser uma pessoa que tenha condições de ter independência intelectual e financeira de estar sentado naquela cadeira, né? Para a pessoa falar o que pensa e ser honesta consigo mesmo e fazer um conselho forte que você se engaja nele naturalmente, né? Então, esse tipo de conselheiro, quando você vai avaliar os outros conselheiros, você não vai omitir e nem vai deixar de passar os fatos. Por exemplo, qual é o grau de contribuição que esse conselheiro tem dado durante as reuniões? Se você não houve uma participação adequada do conselheiro, você vai colocar que é muito boa, né? Então, o processo começa com a qualidade do conselheiro que você traz. E aí, depois disso, fica muito mais fácil o processo de avaliação do conselho, né? E aí, nesse processo, aí, desde que nós começamos a fazer isso, nós tivemos resultados excepcionais. E quando você tem uma avaliação de um conselheiro que eventualmente não está indo bem por algum motivo pessoal, profissional, o momento de vida, etc., ele percebe, porque ele vai receber o feedback de uma pessoa externa comentando os fatos que ouviu dos outros conselheiros. Então, ele naturalmente já se prepara para uma sucessão. Não tem um estresse, né? Não tem um desconforto entre o conselho e a pessoa que eventualmente precisa ser substituída. Então, o processo fica muito mais natural, fica profissional, fica impessoal e preserva a qualidade do management. E isso é visto pelos acionistas, né? Quando vê a qualidade das pessoas que entram, né? A postura, os reportes da companhia, o cuidado que a companhia tem na divulgação dos resultados, não traz surpresa na parte de controles, não traz surpresa na parte de qualidade das informações, né? Então, isso tudo vai refletindo aí no programa de ambiental, no programa de ações sociais. Então, você vai compondo tudo isso, e aí você vai ganhando a confiança do
dos investidores. Aí, quando você pede também indicação deles para as próximas eleições, eles também, puxa, eu estou sendo ouvido e, às vezes, eventualmente, atendido. Às vezes não, mas com feedback, por que não? Né? E aí, antes da gente normalmente indicar os nossos indicados, a gente faz uma escuta também para uns 10, o que você acha, conhece, pega referência, tá, okay. Quando você coloca uma chapa, aquela chapa já é uma chapa, não é do conselho, é uma chapa dos investidores. Então, acho isso muito positivo. Muito bom, muito bom. Eu vou já passar a palavra para o Walter, mas antes disso, eu quero convidar todos a fazerem perguntas, como eu disse no início, nós vamos responder essas perguntas aqui ao final. Nós estamos fazendo essa transmissão aqui no Zoom e também no YouTube, já foi passado para vocês o link, caso queiram compartilhar com alguém que ainda não teve tempo de fazer a inscrição. Mas agora eu passo para o Walter Faria, que é o líder da prática de governança e mercado de capitais na Better Governance. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje, nesse caso, que realmente é um caso exemplar para o mercado de capitais brasileiro. Eu queria trazer a Nora para essa nossa conversa e ouvir uma outra perspectiva desse trabalho super relevante, que é de engajamento. Nora, em relação às expectativas dos investidores, e considerando, obviamente, que se trata de um público que você e a sua equipe, né, na área de relações com investidores, interagem continuamente ao longo do ano e em diversos fóruns, como você vê a importância do envolvimento e do engajamento de membros do Conselho nesse tipo de iniciativa de diálogo para melhor entender as demandas, né, o modelo mental de investidores, especialmente na fase preparatória de Assembleia Geral, e em especial, isso no caso da Localiza, que é um diferencial extremamente importante, como você reconhece ter o presidente do Conselho também ouvindo diretamente dos investidores suas preocupações, seus critérios de decisão de voto em Assembleia? Walter, obrigada pela pergunta, prazer aqui estar nesse webinar. Bom, acho que usualmente o RI já faz um papel aqui de mão dupla, né? Obviamente a gente tem que prestar conta para o mercado, educar o mercado acerca do setor, da companhia, mas a gente também traz insights importantes sobre o mercado, perspectiva, enfim, para a administração e para o management da companhia. Agora, dito isso, a gente acha que é bastante importante você ter essa interação direta, sem a lente ou sem, teoricamente, algum filtro do RI, e por isso acho que a importância e a relevância de ter o conselho engajado com o investidor. O próprio Eugênio citou aqui, um pouco antes na fala dele, que às vezes são temas diferentes. Então, apesar do RI, né, ter um escopo de interação bastante amplo, o RI da Localiza é, de fato, bastante ativo em interações, na hora que a gente se propõe a fazer um engagement com o conselho, acho que o próprio escopo de presença na reunião muda. A gente não fala só com eventualmente analistas ou portfólio managers, mas entram também os papéis de stewardship das gestoras. Então, abre-se um leque aqui mais, vou dizer, direcionado para questões de sustentabilidade, né, governança, o ambiental e o social. Então, acho que a gente acho que principalmente antes da Assembleia, é importante, por quê? Porque a gente consegue ouvir um pouco da perspectiva do mercado sobre as nossas práticas, então críticas, sugestões, a gente vê como é que as práticas evoluem e, eventualmente, o que dá para incorporar, né, a nossa atuação, e, por outro lado, direciona um pouco os esforços da administração, ou seja, quais são os gaps que a gente percebe em relação às melhores práticas, mas também a narrativa até para a gente compor a proposta da administração e o próprio manual da Assembleia. A gente costuma entender melhor os pontos que estão mais ou menos claros do ponto de vista de entendimento do investidor, e a gente reforça, obviamente, a comunicação. Acho que, além disso, a gente vê a criação de uma relação de confiança, né? A gente não está ali só para falar de Assembleia, a gente está ali para ouvir a perspectiva do investidor, então a gente consegue prestar conta do que a gente fez,
o que a gente escutou no último engajamento, o que a gente fez, o que a gente avançou, o que a gente está propondo agora daqui para frente. Então, acho que você cria uma relação de transparência ao mesmo tempo de confiança, em que você mostra um filme, não só onde a companhia está, mas onde, né, o que foi feito até agora e onde a gente quer chegar. A gente entende, Walter, que os proxy advisors, eles têm, né, por definição, uma limitação aqui do case by case. Normalmente, as propostas ali de voto, elas são padronizadas, ali você vai ter no máximo talvez um ajuste por região. Mas quando a gente consegue contar a nossa perspectiva, o porquê que a gente está tomando aquela decisão, o porquê que a gente pensou daquela forma, acho que a gente consegue envolver o investidor e isso garante ali um pouco mais de comprometimento e, como eu disse, o Eugênio disse, uma, entre aspas, facilidade maior na aprovação de temas importantes aqui né, de Assembleia. Acho que você fez a pergunta aqui do diferencial inteiro o presidente do Conselho nessas reuniões. Acho que faz total diferença porque mostra, né, só reforça o comprometimento de que o Conselho está lá, está dedicando tempo em aprender, em ouvir e, obviamente, em melhorar as práticas de governança e as práticas de sustentabilidade de forma geral da companhia. Perfeito, Nora. Eu tinha um antigo chefe meu, John Wilcox, na Georgeson, né, que foi a primeira empresa que eu trabalhei em consultoria de RI. Há muito tempo, e o John Wilcox é uma autoridade em termos de governança e relações com investidores, e há muito tempo ele afirma que as empresas precisam desenvolver novos recursos e encontrar novas formas para que os conselhos participem, né, ativamente de um diálogo que ele chama de diálogo construtivo, né, com os acionistas, e que isso deveria ser efetivamente incorporado nos programas de RI. Nós estamos vendo que isso acontece e ao longo dos últimos 10 anos tem acontecido muito mais por pressão dessas consultorias de votos que você mencionou, né, os proxy advisors, particularmente a ISS e Glass Lewis, e também muito por pressão de investidores institucionais que efetivamente cumprem seu programa de stewardship, né, que é algo bastante desenvolvido, particularmente nos mercados internacionais e especialmente na Europa. Nora, na sua opinião, e à luz dessa rica experiência que vocês têm de atuar, né, de maneira integrada, né, com o Conselho, nesse tipo de iniciativa de engajamento, dando voz e acesso direto do Conselho aos investidores, como você vê, como os nossos colegas RI que nos ouvem, né, que estão nessa audiência, que eventualmente vão ouvir esse nosso bate-papo depois em replay, como eles podem avançar nesse tipo de convergência, né, de harmonização das iniciativas de governança e as iniciativas de RI, para que eles passem a incorporar esse tipo de atividade, esse tipo de iniciativa, o Investor Engagement, em seus programas de RI? Walter, acho que o RI tem um papel fundamental aqui, né, porque, de fato, nós somos a linha de frente, a gente conhece muito bem o investidor, né. Então, a gente tem um pouco de termômetro, né, a gente passa as mensagens, mas também recebe o feedback de como é que, enfim, a gestão ou a estratégia está sendo entendida pelo mercado. A minha sugestão aqui, acho que foi um pouco do que a gente fez na Localiza, é começar um processo de engagement com o próprio RI, e de novo, aqui, para além do analista, para além do portfólio manager. Acho que uma primeira, vou dizer, dever de casa aqui para o RI é conhecer as políticas de proxy dos acionistas, pelo menos dos principais acionistas das companhias. Eles vão ter os guidelines, eles vão ter os direcionadores de voto, então a gente tem que conhecer o que é relevante para aqueles investidores. O segundo passo que a gente fez aqui na Localiza foi trazer alguns desses representantes da área de stewardship para apresentações em conselho. Então, tivemos em 2 ou 3 ocasiões especialistas em sustentabilidade ou especialistas no G, falando um pouco para o conselho, porque aí a gente consegue trazer uma expectativa também, né, e uma perspectiva, perdão, de fora para dentro. Mas a partir do momento que a gente consegue criar um pouco desse aprendizado para o próprio RI, o que a gente fez aqui foi selecionar um grupo de acionista que a gente sabe que tem uma visão mais alinhada com a companhia, visão alinhada, eu digo, de longo prazo. A Localiza é uma companhia que tem uma visão muito de longo prazo, e a gente trouxe esses investidores, ou seja, que são menos suscetíveis à volatilidade de curto prazo, para esse um pouco test drive aqui. E aí a gente, de fato, colocou o conselho na frente desses investidores, primeiro com o objetivo de ouvir, né?
quais são as suas, como é que você vê o programa de sustentabilidade da Localiza, o que você vê de força, o que você vê de oportunidade de melhoria. Então, a gente fez um processo de oitiva, acho que bastante amplo aqui, mas com um grupo de investidores mais restrito. A partir daí, a gente fez aqui um pouco de debrief, discutimos aqui qual era a melhor forma de tratar isso, e aí a gente ampliou o escopo desse processo de engagement para um grupo mais, vou dizer, mais ampliado aqui de acionistas. Como é que você filtra essa lista, né? Primeiro, acho que você tem uma relação de confiança com aqueles primeiros investidores ali do grupo de test drive, que são investidores relevantes, mas depois a gente trouxe aqui também vou dizer, uma perspectiva de quais são os investidores mais ativos em sustentabilidade. Então, às vezes, nem era um investidor top 20 ou top 30, mas tem um approach muito, vou dizer, diretivo, assertivo, tem em ambiental. Esse era um que a gente incluía para ouvir a perspectiva, olha, e um que tenha em governança. Então, a gente conseguiu trazer uma perspectiva muito ampla aqui, várias formas de pensar. Vale dizer que o próprio tema, ele ainda é um tema em formação e construção. Quando a gente fala de sustentabilidade, você tem vários frameworks, tem investidores que olham sobre uma ótica, investidores que olham por outra, o peso das letrinhas E, S, G é diferente em cada um deles, então a gente acha que é muito rico se ouvir perspectivas diferentes para direcionar também os nossos esforços e as nossas narrativas. Mas aí a gente criou, então, esse processo de oitiva e também ganhamos a licença de explicar para o nosso investidor o nosso processo de sucessão, o nosso processo de evolução de sustentabilidade, e aí, como o Eugênio bem pontuou, a gente trouxe para discussão um programa absolutamente inovador, que era um programa, né, dos acionistas administradores de referência, e a gente teve uma abertura muito grande para discutir o que era, enfim, ponto forte, ponto de desafio, o que o mercado gostaria de ter para ter conforto em aprovar o programa. Então, acho que, só para resumir aqui o que eu falei, bom, primeiro tem que conhecer as práticas de voto de cada um desses investidores, pelo menos dos mais relevantes. Depois, acho que vale trazê-los para o conselho, para educar um pouco o conselho nessa perspectiva de stewardship e de sustentabilidade, e aí sim começar com grupos menores de engajamento, a gente sempre faz one-on-one, né, e para depois abrir para um grupo mais amplo e eventualmente até avaliar grandes webinars, dependendo da complexidade do tema e do alcance que você queira trazer aqui em relação à base de investidores. Muito boa essa explicação toda, eu acho que foi muito útil aí para todos que estão nos assistindo, Nora. Eu já vou começar a trazer aqui as perguntas, que são muito interessantes, então vou deixar de lado um pouquinho as nossas perguntas. Como eu tinha dito, a gente tem aí muitos conselheiros, muitos especialistas em governança. Eu começo com a pergunta do Thomas Bru, que é um conselheiro, e ele pergunta, Eugênio, como funciona a reunião entre conselho, ele chamou de ativistas. E aí talvez você possa esclarecer que não são necessariamente, a conversa não é necessariamente com o chamado ativistas apenas, né? Quem é convidado, a transmissão pública, todo o conselho participa? Essa é a pergunta do Thomas. Bom, uma boa pergunta. A gente acha que a gente considera todo acionista como ativista. Quem tem investimento, imagino que queira ser ativo, né? Então, a gente não tem distinção no tratamento de qualquer investidor. A gente tem duas portas de acesso, o acesso via a área de RI e o acesso via o conselho. O acesso via o conselho sempre ponderado de forma a ver se o tema de fato é um tema de conselho, e se for um tema de conselho, o conselho vai atender aquele pedido, né? E o conselho todo participa? De uma maneira geral, não, né? O engagement, normalmente, ele é tratado com um público menor, então, eventualmente, participa o presidente do conselho, por exemplo, se a gente vai tratar de um assunto importante na parte, por exemplo, de diversidade, por exemplo, eventualmente, a gente vai colocar o coordenador do comitê
de gente naquele ponto. Se é algum ponto relativo a, suponhamos, não é o caso, você tem um problema, uma fusão enorme, tem algum questionamento, alguma dúvida sobre o processo de fusão e tal, você vai colocar o cuidador de comitê de auditoria. Se alguém, eventualmente, nas levantamentos de informações, a gente pede, se alguém tá com dúvida sobre como é que é a nossa competência técnica e avanço na área de tecnologia, a gente vai colocar o cuidador de comitê de tecnologia. Se a gente tem algum problema na parte de governança, o padrão, o perfil do conselho, eventualmente vai chamar o coordenador do comitê de governança. Então, assim, você colocar muita gente na sala vai perder o foco, né? Naturalmente, o presidente já representa o conselho de uma forma geral, mas quando tem algum assunto mais crítico, eventualmente você traz a pessoa que está naquele dia a dia para fazer. E a gente, eventualmente, faz uma transmissão pública, sim, faz um webinar, né, quando o assunto é mais relevante, como, por exemplo, eu comentei esse tema do administrador de referência, do seu administrador de referência. Nós temos um webinar público para todo mundo participar, e normalmente a gente faz um público também, quando a gente faz o reservado, a gente faz um público para dar ouvidos e estar compartilhando as mesmas informações com todo mundo. Se eu puder, Sandra, só complementar o Eugênio aqui, né? O Eugênio falou das 2 portas de acesso. A gente tem um canal aberto, a gente recebe eventualmente cartas de investidores que vão direto para o conselho. A gente tem por hábito aqui, né, obviamente, envolver o RI em todas as interações, até para a gente ter um alinhamento das conversas, do que está sendo dito, o que está sendo perguntado, até porque isso orienta a própria comunicação do RI e do management da companhia, né? Então, acho que vale reforçar esse ponto, e usualmente aqui, Thomas, as reuniões são one-on-ones para tratar de pontos específicos. Agora, quando são temas mais de assembleia, que aí a gente precisa eventualmente trabalhar quórum, trabalhar um pouco esse alcance, aí sim a gente faz essa transmissão pública via webinar. Obrigado, Nora. Né, Nora, que o webinar, inclusive, com envolvimento dos interlocutores do conselho que tiveram nos one-on-ones, e isso que, inclusive, enriquece bastante o webinar. Exatamente. A próxima pergunta é do Geraldo Ferreira, que é conselheiro e também uma pessoa que tem estado muito próxima a investidores. Walter, eu acho que você poderia direcionar essa pergunta para a Nora e o Eugênio complementa no que quiser. Perdão, essa do Geraldo, né? Isso. O Geraldo Ferreira, ele faz uma pergunta super interessante aqui, que ele pergunta qual a frequência desses encontros e qual a aderência dos acionistas ou investidores nesse engajamento, descontando, obviamente, esses encontros de divulgações trimestrais, né? Qual o número de acionistas e qual o percentual que eles representam da base acionária quando participam desses encontros. Se existe alguma linha de corte, ou se existe algum critério para essa seleção, Nora? Obrigada, Geraldo, pela pergunta. Acho que assim, a gente faz pelo menos anualmente esses encontros, normalmente nos inícios do ano, porque isso também orienta a própria comunicação da companhia em relação à proposta da administração, ao manual de assembleia, mas as ações que a gente vai tomar no ano para evoluir, né, nos nossos programas de governança, enfim, sociais e ambientais. Mas já tivemos um ano com duas interações, uma no primeiro semestre, uma no segundo. Aconselharia a fazer pelo menos uma vez por ano, porque a gente aprende muito com a perspectiva do investidor nesse sentido. Vale reforçar aqui, Geraldo, que, né, os encontros trimestrais, pelo menos aqui na Localiza, de report, ou seja, ITR, né, o Earnings Release, essas reuniões públicas, elas são feitas com o CFO e o diretor de RI. As reuniões com o conselho, elas são direcionadas para esse início de ano. Agora, é claro que a gente pode ter uma demanda no meio do ano e a gente vai tratar caso a caso aqui. Como é que a gente define a linha de corte? A gente olha primeiro para aqueles acionistas mais relevantes. Então, normalmente, a gente faz um corte ali dos top 20, top 30 investidores, mas depois também a gente filtra dentro daqueles, os que são mais ativos desde o ponto de vista de ESG, ou seja, aqueles que a gente acredita que vão contribuir
em maior medida para o nosso aprendizado e para a nossa, vou dizer, evolução em relação aos nossos programas de sustentabilidade. Nada impede que a gente faça com o investidor de menor expressão, né, desde que ele seja, né, desde que a gente entenda que ele tenha a contribuir em relação às perspectivas dele, né? Então, usamos eventualmente investidores, o europeu, ele é bastante ativo no do ESG, então usamos às vezes investidor que está fora do top 20 para nos educar em cima de como é que o mercado, como é que os europeus estão olhando, né, para essa ótica, mas usualmente o corte está ali entre o top 20 e top 30 principais acionistas da companhia, e a gente acha que esses acionistas também costumam ser formadores de opinião. Quando os assuntos são mais polêmicos ou mais amplos, a gente usa do webinar, né, até em função do esforço de tempo e dedicação, a gente usa do webinar para essa interação mais ampla, e aí sim também com sessão de perguntas e respostas, enfim, de forma que a gente atenda toda a base que tem interesse em participar. Diga, Eugênio. A Nora respondeu muito bem, mas eu vi uma pergunta aqui que eu fiquei ansioso, que ela foi a primeira pergunta, que é a pergunta da Beatriz Carneiro, da B3, como a Localiza hoje, com viés a capital pulverizado, vai promover e valorizar a cultura empresarial de forma a fortalecer a identidade coletiva e o senso de pertencimento dos colaboradores. Eu fiz questão de pegar essa pergunta aqui, porque é o seguinte, uma das funções mais importantes que eu considero no Conselho é a preservação da cultura da companhia, e a cultura de qualidade, né? Então, no processo de sucessão da Localiza, antes de eu passar a sucessão para o Bruno, o Bruno, 3 anos antes, começou um programa de revisão do nosso programa de cultura, e reescreveu todos os valores e tudo, e nós instituímos um programa permanente de cultura. Então, como a Localiza, sei lá, hoje nós temos 18 mil colaboradores, eu acredito que quando eu passei nos últimos 5 anos, a gente devia ter passado de 6 mil para 18 mil. Então, vocês imaginam o tamanho da mudança, a quantidade de gente nova, né? Então, a Localiza tem um processo de cultura, né? Onde a gente tem, sei lá, 200, 300 embaixadores que falam sobre cultura no Brasil inteiro, com todos os colaboradores, para verificar se a cultura está sendo praticada e tal, verificar os canais, abrir os ouvidos para os colaboradores, e tem um programa muito forte. Nós inicialmente fizemos um trabalho com uma consultoria externa, e hoje tem um programa interno de cultura, e a gente faz o checkpoint semestral e anualmente avaliação do programa de cultura com resposta, e o nosso índice de engajamento hoje é acima de 90%, né? E aí a gente olha liderança por liderança, cidade por cidade, aí tem um trabalho de construção da melhoria da performance, permanente. Então, a cultura na Localiza não é uma cultura de papéis em parede, é um programa estruturado com processos que garantam que aquela cultura existe, aquilo está representado em pesquisas, qualidade do cliente, por exemplo, a gente tem a pesquisa permanente da NPS em todos os sentidos, e na parte de gente, todo o processo e tal, todo mapeado, e o conselho permanentemente, através do comitê de gente, tem um foco específico nesse ponto de cultura, e tem um processo muito robusto para garantir que a cultura da companhia é uma cultura boa e praticada. Nossa audiência aqui é tão qualificada, tem vindo perguntas excelentes, então agora o nosso desafio, a gente tem 6 minutos, a gente procurar ser mais sintético na resposta para tentar atender a todos. Eu vou, inclusive, agora, Eugênio, juntar 2 perguntas que elas, de certa forma, estão correlacionadas. Pela resposta que eu imagino que você vai dar por conhecer a história. O Charles Putz, que também é conselheiro, diz assim: e a participação de conselheiros independentes não ligados a acionistas referentes que não sejam nem chairman nem vice chairman, com investidores? Deve ser estimulada essa participação? De que forma e para quê? Com quais investidores? É mais para ouvir o mercado em primeira mão
e menos para se manifestarem, e deve, de alguma forma, em algum contexto, ser desestimulado? Eu junto com a pergunta do Dietmar Frank, também conselheiro, porque ele fala de independentes. Ele pergunta, em sua atual composição, o Conselho da Localiza tem quantos membros independentes, ou seja, sem participação no capital e ou não indicado por acionista? E quantos representando acionistas ou acionistas propriamente dito? Como o conceito de independente na Localiza é tratado de uma forma muito particular e essa questão de indicação, acho que você pode juntar as duas numa resposta só. Ótimo. Nós temos o nosso conselho hoje, somos 8 conselheiros, 3 acionistas e 5 independentes. Então, tem mais independente do que acionistas no conselho. Segunda resposta, para dar confiança e segurança aos investidores, a Localiza, esse ano, por exemplo, ela resolveu criar o cargo de Lead Independent Director, né? Que nós ouvimos numa sugestão de engagement, né? Porque, eventualmente, o investidor lá quer falar com alguém independente. Então, por exemplo, remuneração do chairman. Ele vai conversar com quem? Com o chairman, que não é independente. Né? Então, se vier um assunto para tratar de remuneração do chairman, quem vai tratar isso internamente e quem vai dar o retorno para o investidor vai ser o Lead Independent Director. Né? Então, ouvindo os investidores num processo de engagement, nós solidificamos a proposta que tinha sido até a Sandra tinha colocado para a gente em avaliação, e aí nós vimos ela na prática, né? Puxa, isso facilitaria muito por causa disso, aquilo tira conflito e tal, de interesse, e aí esse ano, ano passado, nós indicamos um lead para poder fazer parte do conselho e cuidar dos assuntos que eventualmente tem alguma parte relacionada com alguns dos 3 membros do conselho que sejam acionistas relevantes. E a ideia aqui, desculpa interromper, Sandra, é que esse Lead Independent Director participe das reuniões de engajamento e, obviamente, o mercado vai ter acesso a ele para qualquer questão que deva ser discutida sem a presença do chairman. Eu só queria complementar que o Lead Independent Director na Localiza não é apenas um título, é uma função estruturada, o mercado conhece exatamente a descrição de função, o que se espera, como o Lead Independent Director pode influenciar na pauta do conselho, então realmente não é apenas um título, ele responde exatamente às expectativas dos investidores que comentaram aí na última sessão de engagement com os conselheiros que ali estavam. Agora eu trago uma pergunta do Richard Dorn, também conselheiro, também presidente de conselho. Além de nos dar bom dia, ele pergunta como são tratados, Eugênio e a Nora, os demais stakeholders. Também são mapeados e devidamente engajados? Nora, deixa com você a resposta. Posso começar, Eugênio? Obrigada, Richard, pela pergunta. Acho que a gente tem um processo aqui de oitiva de todos os nossos stakeholders na hora que a gente está tratando do nosso programa de sustentabilidade, principalmente. Então, a gente tem uma matriz de materialidade que ela é construída e revisitada de tempos em tempos, e aí sim a gente faz a oitiva dos demais stakeholders. Então, desde fornecedores, parceiros, acionistas, comunidade, colaboradores, né, fornecedores, aí a gente faz essa oitiva de forma mais ampla, junto com o time de sustentabilidade, para ouvir um pouco das perspectivas, né, desses stakeholders e mapear um pouco a estruturação do nosso programa de sustentabilidade. Não vou me estender nessa pergunta, não, a gente pode até ampliar um pouco o escopo dela, mas para falar um pouco da governança. Temos um comitê de sustentabilidade, temos que é um comitê de colaboradores e executivos da companhia, temos o comitê de governança e sustentabilidade, que é um órgão de assessoramento do conselho, né, e por fim o conselho. Então, isso entra num degrau abaixo aqui, via comitê de sustentabilidade, com prestação de contas para o conselho via comitê de governança e sustentabilidade. Mas temos sim um processo estruturado de oitiva dos demais stakeholders.
A gente só tem espaço para mais uma pergunta, mesmo assim vou estar roubando um minutinho aí no final da nossa audiência, e a pergunta da Patrícia Pellini, da Better Governance, e ela pergunta: há necessidade de abordagens diferentes entre investidores estrangeiros e brasileiros, considerando a maior familiaridade dos estrangeiros com stewardship e engagement? Olha, eu diria que tudo na vida é tailor-made, né? O investidor estrangeiro ele tem uma cabeça, o europeu tem uma cabeça, o americano tem outra, o asiático tem outra, o asiático do Oriente Médio tem outra, e o brasileiro tem outra. O brasileiro tem um conhecimento do mercado muito maior do que todos. A preocupação dos europeus na parte social é muito forte, e na ambiental também, o americano muito focado em resultados, né, e no padrão e controles, e etc. Então, ou seja, eu acho que a gente tem que, sim, se adaptar à perspectiva das demandas de cada público que você ouve. Muito bom, olha, eu continuaria aqui conversando, porque o tema, como todo mundo sabe, me apaixona, e a história da Localiza é realmente uma fonte muito importante para entendimento, conhecimento e aprendizado do mercado. Mas a gente tem que terminar, e eu quero agradecer muitíssimo a presença do Eugênio e da Nora, que realmente se disponibilizaram aí generosamente a partilhar os casos. Deixo aí para as despedidas de vocês, antes de continuar meus agradecimentos. Bom, Aqui, deixa eu só me comprometer aqui, tem muita pergunta aqui, acho que esse debate é interessante, enriquece os dois lados, então coloco o RI aí à disposição, ri@localiza.com, caso queiram continuar esse debate, as perguntas, estamos à disposição. Bom, queria agradecer também a oportunidade, obrigado, Sandra, por abrir a casa aí para esse público tão seleto aí para a Localiza apresentar o nosso case. Na realidade, lembrando sempre que a gente também tem sempre a humildade de saber que a gente tem muito para andar ainda, né? E tem muito para aprender com os outros também. Mas, assim, um prazer enorme a gente fazer parte desse evento, porque, de certa forma, nós estamos contribuindo para quem tem um mercado de capitais mais forte e que o Brasil seja bem representado como opção para os investidores estrangeiros. O país precisa desses recursos. Eu quero agradecer a quem fez pergunta aqui que a gente não conseguiu atender, o Denis Roman, o Roberto Decour, o Moacir Salstein, da Natura, o Roberto Decour, a Ana Siqueira, o Dittmar fez outra pergunta, Arthur Neves, Jean Carlos Alcalá, André Vasconcelos e Paula Magalhães. Que pena que elas não vieram antes, eu teria até interrompido antes as nossas perguntas, porque são todas elas muito boas. Quero agradecer também ao nosso parceiro nesse seminário, o MZ Group, pela parceria, pelo envolvimento, e já deixar o convite para o próximo webinar com o mesmo tema, vai ser na semana que vem. Nós vamos trazer o caso da Kepler Weber, e estarão conosco o presidente do conselho, que era o presidente do conselho no momento que fizemos o engagement, ele vai contar como é que foi o ciclo, desde a avaliação do conselho até a assembleia de engagement com investidores, e o diretor de RI, Paulo Polese, que vai estar aqui na próxima quarta-feira, às 9 horas, no mesmo formato. Walter, obrigada aqui por estar com a gente, obrigada de novo, Eugênio, Nora e toda a equipe aí do MZ e da equipe da Better Governance que estiveram por trás, fazendo com que a gente conseguisse ter esse webinar hoje. Bom dia a todos, obrigada. Obrigado a todos, bom dia para todos, obrigado. Até logo.